Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 54. Bons estudos! Você parou para pensar na importância que tem a visão? É através dela que nós percebemos boa parte do mundo que nos cerca. As cores, as texturas, as formas, os tamanhos, as leituras e as distâncias das coisas. Tudo isso a gente percebe através do olho. É o órgão do nosso corpo responsável pela visão. Mas como será que o olho consegue ver o que está à nossa volta? Se você também está interessado em enxergar esse fenômeno, fique com a gente, porque esse é o tema da teleaula de hoje. Hoje você vai ver como o olho consegue enxergar as duas principais falhas da visão, o que são lentes convergentes e lentes divergentes. Oi, Maria. Oi, tudo bem? Quanto que tá o misto, Maria, por favor? Misto? É. Deixa eu ver. O que é, Maria? Tá com dificuldade? Algum problema? Não, só essas letrinhas aí. Não sei por que faz umas coisas tão pequenas, né? Pequena, Maria? Não, desculpa. Eu acho que você deve estar com algum problema de visão. Ué, como assim? Eu tô enxergando perfeitamente. Ela tá 1,50. Nossa, gente, será que eu tô cega? Também não é assim, né, Maria? Você não é a primeira nem a última pessoa a ter problema de visão. Tem gente que para conseguir ver melhor tem que afastar o jornal para ler. Mas também tem gente que é ao contrário. Para ver melhor tem que aproximar o jornal dos olhos. E isso não é novidade, né, Maria? A gente sempre vê as pessoas assim, ou aproximando o jornal, ou então afastando, assim, para ler melhor, né? Sim, mas uma pessoa que tá com a visão em cima, sem nenhum problema, tá? Que distância que ela deve manter o jornal? Olha, pro olho tá funcionando assim normalmente, enxergando os objetos de forma clara e tal, a distância mínima os objetos tem que estar uns 25 centímetros. Mas por que isso acontece, hein? Não, porque uma pessoa aproximar o jornal para ler, eu consigo entender. Mas o contrário, tem que afastar para conseguir enxergar, não entendo. Pode até parecer, mas não tem nada de estranho nisso. A visão, não sei se você sabe, tem tudo a ver com a luz. O olho humano é um órgão que é sensível à luz. Antigamente, bem antigamente mesmo, pensava-se que o olho produzia luz. Mas hoje já se sabe que isso não é verdade. O olho não produz luz, ele apenas recebe a luz que vem dos objetos iluminados. É por isso que a gente não enxerga quando não tem luz. Sem luz, o olho não consegue captar nada. Já com luz, é possível ver tudo. Durante o dia, é o sol que ilumina os objetos que enxergamos. Já à noite, usamos lâmpadas, lamparinas, o fogo e por aí vai. Mas como é que a luz que vem de um objeto consegue entrar pelo olho e formar a imagem desse objeto? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Aqui, a gente vê um esquema do olho e de suas partes principais: pupila, íris, cristalino, retina. Para enxergar um objeto, como uma lâmpada, por exemplo, o olho tem que captar a luz desse objeto. Essa luz entra por um buraquinho que tem no olho chamado pupila. A pupila é aquela parte mais escura que fica no meio da íris, a parte colorida do olho. É esse buraquinho chamado pupila que controla a entrada de luz dentro do olho. Se o objeto estiver com muita luz, a pupila se estreita, diminuindo o espaço. Agora, se o objeto tiver pouca luz, a pupila se abre mais, fazendo com que o espaço fique maior. Depois que passar pela pupila, a luz do objeto passa por uma lente chamada cristalino. A função do cristalino é concentrar a luz que vai formar a imagem do objeto numa região do fundo do olho chamada retina. Por fim, essa imagem formada na retina vai ser transmitida para o cérebro. Uma transmissão que é feita através do nervo óptico, na forma de impulsos elétricos. O cérebro, por sua vez, interpreta, traduz esses impulsos elétricos, nos dando a sensação de visão. Eu não sei se você já parou para pensar, mas uma máquina fotográfica apresenta semelhança com o olho humano na maneira de formar uma imagem. Observando esses dois esquemas, do olho e da máquina fotográfica, você vai perceber. Veja que o olho tem a pupila, que controla a entrada de luz. Já a máquina fotográfica tem o diafragma, que tem a mesma função, controlar a entrada de luz. Por outro lado, a lente da máquina faz a mesma coisa que o cristalino do olho.
concentra a luz que veio do objeto. Por fim, no olho, temos a retina, onde a imagem irá se formar. Já na máquina, a imagem se forma no filme. Quer dizer, assim como o olho humano, a máquina fotográfica também é constituída por 3 elementos. Um que controla a entrada da luz, um outro elemento que concentra essa luz e um terceiro onde a imagem é formada. Olha, parece inacreditável, mas é a mais pura verdade. A máquina fotográfica enxerga o mundo mais ou menos como o olho humano. Interessante. Quer dizer que os mecanismos de uma máquina fotográfica são semelhantes aos mecanismos do olho? Isso. Ah, não sabia disso, não. Olha o passarinho. Ai, Maria, que coisa. Escuta, me diz uma coisa. Eu já entendi como é que o olho funciona, né? Como é que ele capta a imagem, transmite essa imagem pro cérebro. Certo. Mas a gente começou essa conversa porque eu não tô enxergando direito, certo? É. Olha, é só eu querer enxergar alguma coisa que tá naquela placa lá, por exemplo, que as letras se embaralham todas, eu não vejo mais nada. Mas então, Maria, por isso mesmo que eu falei que acho que você deve estar com algum defeito no olho. Que defeito pode ser esse, hein? Olha, dificuldade de enxergar objetos distantes e dificuldade de enxergar objetos próximos são os defeitos da visão mais comuns. Sei, isso aí tem alguma coisa a ver com miopia e hipermetropia? Isso, miopia e hipermetropia são os nomes dos defeitos mais comuns do olho. A gente diz que uma pessoa tem miopia quando ela tem dificuldade de enxergar objetos distantes. Ah, é isso que eu tenho. E a hipermetropia é quando a pessoa tem dificuldade de enxergar objetos próximos. Você pode não ter defeito algum no seu olho, mas tem muita gente que tem. É só dar uma olhada que a gente logo vê pessoas com miopia e hipermetropia. Quer ver só? A senhora tem algum problema nos olhos? Só miopia. Tem miopia. Tem hipermetropia. Sabe o que é hipermetropia? Eu não consigo enxergar muito bem de perto Você usa os óculos? para poder corrigir o defeito. Miopia. Você sabe o que é a miopia? É que eu não consigo enxergar de longe. Como você percebeu, tanto a miopia quanto a hipermetropia são defeitos da visão que são corrigidos com lentes. Lentes como essas aqui. Obrigado. Bom, até agora tá tudo claro pra mim, só que eu ainda não entendi por que uma pessoa tem miopia ou hipermetropia. Hipermetropia, como já foi dito, é quando as pessoas têm dificuldade para enxergar objetos próximos. Nesse caso, sempre que você aproxima alguma coisa do seu olho, você vê tudo embaçado. Quem tem hipermetropia sofre, por exemplo, para colocar uma linha na agulha. Já pensou ver o mundo assim, todo embaçado? E por que é que isso acontece? Por que será que alguém tem dificuldade em ver objetos que estejam próximos ao olho? Isso acontece porque, nesses casos, a retina fica localizada antes da posição em que a imagem seria nítida, pois o olho tem um formato mais curto que o normal. Observe esses dois desenhos. No desenho de cima, a gente tem um olho normal, sem nenhum problema. Já o desenho de baixo mostra um olho com hipermetropia. Observe que o olho com hipermetropia tem o formato mais curto que o olho normal e que a retina no olho com hipermetropia está localizada antes da posição em que a imagem seria nítida. Ah, então é por causa do formato do olho e da posição da retina que uma pessoa tem hipermetropia? Isso, Maria. Hipermetropia é quando a pessoa tem o olho mais curto. Então a retina, ela fica antes da posição que seria normal. Sei. E é pra corrigir esse defeito que existe as lentes, né? Isso. As lentes, nesse caso, são usadas lentes que concentram a luz. Tipo o cristalino, ou então a lente de uma câmera fotográfica. Então são lentes que concentram a luz, certo? Isso, e por concentrar a luz, a gente chama de lentes convergentes, ou então lentes de aumento. Quer ver? Eu tenho uma aqui, ó. Ó, pega aí. Essas lentes, elas têm a capacidade de aumentar o tamanho do objeto normal. Aí, ó. Nossa, é verdade. Então quer dizer que a lente convergente, ela deixa o objeto muito maior do que ele é. Olha como a colherzinha ficou grande. É, tá vendo? Então, são essas lentes, né, as lentes convergentes, que corrigem a hipermetropia. Então, as pessoas que têm defeito no olho, elas conseguem enxergar melhor, porque a lente, ela forma a imagem nítida na retina da pessoa. Deixa eu ver se eu entendi, tá? A hipermetropia é um defeito que algumas pessoas têm de não enxergar os objetos que estão muito próximos, né? E para corrigir esse defeito, existem as lentes convergentes. E a miopia? No olho míope, a imagem de objetos distantes é que fica embaçada. Veja que a miopia é o contrário da hipermetropia. E assim sendo, já dá para deduzir por que é que ocorre a miopia. No olho míope, a imagem de objetos distantes fica embaçada porque a retina está localizada após a região onde a imagem seria nítida. E isso acontece porque o olho de quem é míope tem um formato mais alongado que o normal. Para corrigir o defeito de miopia, o olho necessita usar lentes que fazem com a luz o contrário do que o cristalino ou as lentes das máquinas fotográficas fazem. Ou seja,
E em vez de concentrarem a luz, essas lentes dispersam a luz. Vem dessa dispersão o nome dessas lentes, que são chamadas lentes divergentes. Ah, então essa aqui é uma lente divergente, né? Isso. E ao contrário das lentes convergentes, as lentes divergentes, elas diminuem o tamanho da imagem do objeto que está sendo observado. Quer ver? Dá uma olhada nessa colher aqui, ó. Nossa, é mesmo. A imagem ficou menor do que a colher. Então. Não importa qual seja a distância entre uma lente divergente e um objeto, o tamanho da imagem sempre vai ser menor do que o tamanho do objeto observado. Então, usando uma lente divergente adequada, as pessoas enxergam normalmente, porque a imagem vai ser formada na retina da pessoa. Tá. Mas as lentes divergentes e convergentes não são só usadas em óculos, né? Não, elas podem ser usadas em lupas, lunetas, binóculos, microscópios. Não. Acho que pra mim um óculos já vai dar, tá? Escuta, mas você conhece algum oftalmologista? Conheço. Tem uns que é o telefone? Bem baratinho, quer ver? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a visão e os defeitos mais comuns. Você aprendeu como funciona o olho humano e que a miopia e a hipermetropia são os principais defeitos do olho humano. Você aprendeu ainda que a lente convergente aumenta a imagem dos objetos e que a lente divergente diminui o tamanho da imagem dos objetos. E aí, deu para ver tudo? Bom, se não deu, abra bem os olhos, hein? Porque o tempo está passando e daqui a pouco os exames estão aí. Mas como não existe lente que consiga aumentar os seus conhecimentos, só tem uma solução: estudar, estudar e estudar. Combinado? Então até a próxima!